Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje, nosso entrevistado é o professor Roberto Ferreira, do Departamento de Física da UFRR. Vamos tratar do tema espectroscopia molecular. Professor Roberto, meu xará, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Eu que agradeço o convite. Professor, fala um pouquinho de sua trajetória acadêmica, onde é que o senhor fez sua graduação, seu mestrado, em que área foi? Fala um pouquinho pra gente, mestrado, doutorado. A minha graduação eu realizei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Ingressei em 1995, né? Via vestibular, nisso, e de lá para cá, e em 2001 terminei, já ingressei diretamente no mestrado, né? Na mesma universidade, tá ok? No mestrado da Federal do Mato Grosso do Sul, tá ok? E logo em seguida eu já fui para o Rio de Janeiro, né? Niterói, né? Fazer o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense. Roberto, você fez na Federal do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Do Sul. E você fez física ou fez engenharia? Como é que foi? Eu fiz física, bacharelado em física. E aí você vai faz o mestrado? Também lá na Federal do Mato Grosso do Sul. O que é que você trabalhou no mestrado? Qual foi? No mestrado do Mato Grosso do Sul eu trabalhei numa linha de pesquisa voltada ao monitoramento de gases, né? E radiação ultravioleta, né, nociva aos seres humanos, né, na faixa do UVB, né, que é aquela radiação solar nociva, né, que se chega até a superfície da Terra pode causar danos. Como é que o senhor fazia esse monitoramento, professor? Tinha um equipamento específico, né, calibrado exatamente para isso, né, que captava a radiação solar, né, especificamente na faixa do UVB, né, radiação ultravioleta, né, nociva, e a partir daí a gente coletava os dados e analisava, né? E verificava os índices, né, de incidência da radiação ultravioleta. E no caso o senhor só trabalhava com ultravioleta ou nesse monitoramento o senhor aproveitava e verificava outras coisas também? Especificamente me dediquei durante o meu mestrado à radiação ultravioleta na faixa do UVB. Roberto, você falou que essa radiação, o UVB, ela prejudica a pele, né? É prejudicial aos seres humanos, a todos os seres vivos, né? Se ela incide, a incidência dela pode causar danos na pele, além de queimadura, danos, né? E se modifica o DNA, por exemplo, essas coisas. Por exemplo, posso citar um exemplo, que é essa radiação ultravioleta, né? Principalmente essa radiação UVB, quando chega aí a UVA e o UVC, que são as faixas, né, que cobrem a faixa do espectro, né, eletromagnético da radiação ultravioleta, né. Então, se essas radiações ultravioletas chegam até a superfície da Terra, causa dano em todas as formas de vida, né. E eu vou citar principalmente uma do mar, né, nos oceanos. Essa radiação incide no mar, no oceano, pode causar dano no fitoplâncton. O que vem a ser o fitoplâncton? É a base alimentar da cadeia marinha, né? Então, se danifica essa base da cadeia alimentar marinha, as outras espécies, né, de seres e animais marinhos, né, sofrem por isso.
Então, um dos pontos que a radiação ultravioleta, né, pode danificar e atacar, no caso do mar, é o basalífero, né? E o que é que tem essa relação? Porque você falou que no mestrado você abordou esse tema, monitoramento dos gases com relação ao UVB e UVA. Qual é a relação que tem os gases com essa radiação? É o seguinte, a gente tem, por exemplo, nós sabemos que a camada de ozônio, né, protege a superfície terrestre exatamente contra esses raios nocivos da radiação ultravioleta. Então, se você está aqui na superfície, fazendo medidas de superfície de radiação ultravioleta, principalmente a UVB e a UVC, você detecta valores acima daquilo esperado, significa que alguma coisa lá em cima, né, na camada de ozônio, pode estar havendo uma falha e um buraco na camada de ozônio. Foi o que aconteceu lá na década de 80 para cá, e 90, né, na detecção dos buracos da camada de ozônio, né? Professor, explica para os nossos ouvintes como é que se dá o que acontece a nível, sei lá, microscópico, para que a camada de ozônio proteja, impeça essa transmissão simplesmente é um processo físico que chamada absorção, né? Absorção óptica, que ele tem exatamente nesses comprimentos de ondas, né? Que é lá próximo na faixa de 300 nanômetros, né? Radiação ultravioleta, a nociva, né? Que causa o dano no ser humano, principalmente câncer de pele, essas coisas, né? No ser humano. Então, o ozônio tem exatamente a propriedade física de absorver a radiação nessa faixa do espectro solar. O ozônio é uma molécula de oxigênio, não é isso? É O3, né? É o O3, Mas, professor, nós que somos da física, a gente sabe que quando um sistema recebe energia, ele se torna instável, a tendência dele é perder a energia novamente. E essa perda que o ozônio absorve, como é que se dá? Essa perda também não seria nociva, não? Como é que ele transforma essa energia? O senhor sabe? Tem uns processos de reações. Como é um átomo muito reativo, o ozônio, parte dele quebra-se, né? Ele quebra-se num átomo de oxigênio ativo, né? Ionizado ativo, e outro de oxigênio. E existem reações secundárias que vai naquele processo de esse oxigênio que foi liberado forma-se com outro um átomo de O2, né? Que é o oxigênio, para formar novamente, né, nova molécula de ozônio. Então, para isso há um equilíbrio, né, de produção e perda dos átomos de ozônio. Ou seja, seria um processo dinâmico. Dinâmico, que recebe nesse processo dinâmico. Ocorre a quebra e a formação. E há esse equilíbrio. Mas o que acontece quando ocorre por exemplo, a diminuição da camada? Quebra esse equilíbrio. Então, se ocorre um processo, por exemplo, lançamento de materiais como flúor de carbono, né, que é o famoso CFC, ele entra lá nessa dinâmica e quebra esse equilíbrio, né? Ele passa, em vez de produzir o ozônio suficiente para manter a camada, ele passa a diminuir, a destruir. Professor, essa conversa sobre a diminuição da camada de ozônio já tem alguns anos, e a verdade é que de uns anos para cá, pelo menos assim, diminuiu bastante. Houve uma conscientização. Aí a minha pergunta é, o senhor tem acompanhado como é que está a situação da camada de ozônio? Se houve alguma melhora, se parou, se a coisa meio que se estabilizou? Como é que está? O senhor tem alguma informação? Não acompanhado diretamente, não, mas pelo que a gente tem acompanhado indiretamente, em relação ao problema que existia na década de 80 do século passado, de 90, parece que houve uma preocupação, né? E tem se preocupado em monitorar isso aí, né? Em melhorar a camada de ozônio, diminuído, né? A destruição. Você fez esse monitoramento em Campo Grande. Como é que você faz esse monitoramento, Roberto? Ele é um aparelho? Sim, explica para o ouvinte como é o fazer. Você fica captando dados. Explica como era seu trabalho de campo. O trabalho de campo consiste em você pegar um instrumento, né, que é fabricado, que era chamado UV-Med,
que ele exatamente pega a radiação solar, incidia nele, e tinha um sistema de semicondutores, né, que transformava essa radiação em impulsos elétricos, né? E lá tinha um datalog, um equipamento que pegava esse impulso elétrico e transformava em dados úteis, né, para ser analisado. Então é um equipamento que é fabricado, utilizado. O INPE, né, inclusive o INPE tem vários equipamentos desse, o VMET instalado, né, no país, e eu acho que tem também na Antártica, tem também no Chile, né? Então, onde tem que fazer o acompanhamento da radiação ultravioleta, tem uma rede, né, que é comandada pelo INPE. E tínhamos no Mato Grosso do Sul um equipamento desse que... Para os nossos ouvintes saberem, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não é? Exatamente. Então, ô professor, e esse equipamento, qual o tamanho dele? Ele é grande? Como é? É pequeno. É pequeno? É pequeno, cabe na palma, praticamente na palma da mão. Que é uma das... Quem desenvolve pesquisa na área de atmosfera, por exemplo, conta muito a versatilidade do equipamento, tá ok? Então, quanto mais portátil, melhor, né? Porque às vezes você precisa fazer uma pesquisa de campo, né, e levar equipamento. Se é um equipamento muito grande, torna-se difícil você transportar e conduzir esse equipamento até no local desejado. Então, quanto mais portátil, né, e fácil de manusear, melhor um equipamento de pesquisa nessa área. Então, esse equipamento é pequeno, ficava instalado numa área que tinha exposição, né, que precisa, né, exposição do sol, né, constante, de manhã até à tarde, preparado exatamente para isso e coletava os dados. Aí a gente mede, aparecia lá, se você pegava o dado diurno. Professor, aproveitar aí o gancho que o senhor falou diurno. E a medição noturna? A gente sabe que os gases são fortemente afetados por questão térmicas, ou seja, a temperatura do dia, ao longo do dia, faz com que haja movimento dos gases que fazem parte da atmosfera. Há o monitoramento noturno? Esse equipamento ele é capaz de fazer esse monitoramento? Da radiação, esse equipamento da radiação ultravioleta, não, porque precisa o sol, a fonte emissora da radiação é o sol. É o sol. É o sol. Tá, mas é possível fazer medida de outros gases? A presença de outros gases? Sim, se você usar fonte que não seja fonte natural, fonte artificial, por exemplo, que é a técnica que eu utilizo. Se você tiver uma fonte artificial que emite, você pode fazer medidas noturnas de monitoramento de gases, tá ok? E uma das fontes também que pode ser utilizada à noite é a Lua. A Lua também é uma fonte que precisa de uma fonte secundária, na verdade, mas tem uma intensidade tal. À noite a Lua, né? Por exemplo, nessa linha de pesquisa que eu trabalho, eu não fiz, mas tem locais aí na Europa, né? Alguns locais que já utilizaram a Lua, né? A luz solar da Lua para medir alguns gases. Dentro daquela pergunta que você fez, tem alguns gases específicos devido a essa coisa de pressão, temperatura, essas coisas. Esses gases só aparecem, é mais eficiente a formação deles durante a noite. Por exemplo, o NO3, né? Que é um gás que ele vem de óxido nitroso. Que ele vem exatamente disso, tá? À noite ele aparece principalmente próximo do amanhecer, né? Que ele devido exatamente a isso, a diminuição da temperatura e condições favoráveis, e pega os gases NO2 e outros gases, ele vem de formação de outros gases que principalmente foram formados durante as reações fotoquímicas e diurnas, tá okay? Roberto, você falou que uma grande coisa legal trabalhar com esse equipamento é a versatilidade dele, cabe na palma de uma mão. Quanto custa um equipamento desse? Tem ideia? Olha, o que eu trabalho custa em torno de uns... não passa de 20 mil. Para montar toda a infraestrutura de $20 mil é o suficiente para montar um equipamento desse que eu estou utilizando. Mas existe outros equipamentos, outras linhas de pesquisas, né? Que utiliza, por exemplo, a LiDAR, né? Que no mínimo, que usa laser e outra técnica, que no mínimo, com menos de 500 mil você não monta um sistema LiDAR. Tá, esse monitoramento dá para eu fazer também com satélite? Ou eu tenho que fazer ele aqui
Sim. Pode com satélite. Inclusive, essa é a importância de se realizar medidas em nível de superfície para validar dados de satélite, tá ok? Por exemplo, se o satélite está lá em cima, ele está monitorando, realizando essas medidas. Ele passa cobrindo uma área específica, escaneando, né, da superfície. Então ele escaneia essa área. E se tiver nuvem, essas coisas, não será tão eficiente a coleta de dados do satélite, tá ok? Então, realizar medidas de superfície é um meio de validar dados de satélite. Por exemplo, voltando um pouquinho lá para o buraco do ozônio. Antes fazia monitoramento acompanhando dados de satélite. Quem colocou os dados de satélite para fazer o monitoramento estava perfeito, não existia buraco de ozônio, né? Então, estava em níveis aceitáveis o ozônio, os dados de satélite. Aí apareceu um grupo, chefiado por o Walter da Alemanha, eu não me lembro mais qual, não sei se é a Universidade de Bremen ou de Heisberg, que realizou medidas em todo o planeta, né? Inclusive veio aqui no Brasil e fez medidas de monitoramento de gases e radiação. Ele que alertou, o grupo dele que alertou, entre aspas, o problema, né, que estava sendo causado no buraco de ozônio. Eu ia perguntar, Roberto, o satélite, por estar fora da atmosfera, teoricamente ele está pegando dados espalhados de luz pela atmosfera, enquanto o equipamento que está no solo, ele está pegando uma radiação que passou por toda uma camada. Isso. Então realmente é esperado que você tivesse dados bem diferentes, não? Sim, é esperado, mas ele faz um contraste, o satélite faz um contraste, ele pega a radiação fora da atmosfera e aquela refletida. Então ele faz uma... Roberto, eu queria entender... uma comparação disso aí. Eu queria entender mais especificamente, quando você está fazendo esse monitoramento, você está pegando a radiação que está chegando do Sol, ou seja, a luz do Sol, aquela faixa visível, a faixa de ultravioleta, e medindo no seu equipamento. Deve ser uma janela por onde passa e ali você mede. E você tem um sinal de intensidade por tempo, eu imagino. Como é que você relaciona isso com os gases que estão ali presentes, esse sinal? Dando um exemplo palpável, e um exemplo até de nós aqui de Roraima. Como é que você vê esse efeito, por exemplo, se eu tenho fumaça de queimada? Como é que você relaciona isso com esses gases que... Para relacionar isso, a gente tem que entender que existem dois tipos de se medir o espectro, né? A radiação emitida, que é a radiação emitida pelo Sol, que é a emissão, né? Radiação de emissão e a de absorção. No nosso caso aqui, dentro da pergunta que você me fez, a gente mede um espectro de absorção, ok? O que vem a ser um espectro de absorção? Tem a radiação solar, como ele citou, está lá fora da atmosfera, onde não há os gases nem as componentes presentes para espalhar e absorver, né? Então lá, no topo da atmosfera, fora, que é a radiação solar. Mas no que ela incide na atmosfera, interage com os gases e os materiais presentes na atmosfera, ela vai sendo atenuada e percorre esse caminho do topo da atmosfera até chegar até o equipamento que você está utilizando. Ela percorre um dado caminho e este caminho ocorre a chamada atenuação, não é isso? Quem causa essa atenuação? São exatamente os gases e os materiais presentes na atmosfera. Essa atenuação pode ser de duas maneiras: pela absorção, pelos gases e moléculas presentes, ou pelo chamado espalhamento, né? Que se espalha, fenômeno de espalhamento, então dissipa parte dessa energia que saiu diretamente do Sol. Então é isso. Então todo esse processo sofre essa diminuição da intensidade ao atravessar a atmosfera e chega até o instrumento de medida. Então sofre a absorção e essa atenuação. Agora a questão é, por que a pergunta que você me fez, qual a relação com os gases? Porque os gases são
moléculas, né, suspensas no ar, e aquilo que eu disse, como o exemplo do ozônio, absorve um específico comprimento de onda, ele absorve parte dessa radiação solar, né? Tem a faixa espectral, né? Então ali naquela faixa espectral, cada molécula ali presente na atmosfera tem a capacidade de absorver, digamos assim, dentro de uma faixa, de uma região espectral. Então, aí, quando atravessa, absorve parte dessa radiação no topo da atmosfera e ocorre a chamada atenuação, a diminuição. E quando a gente faz a medida aqui na Terra, a gente utiliza, né, coisas técnicas de análise para saber qual é esse gás específico, né, ou os gases específicos que estão absorvendo ali, né, naquela dada região espectral ou naquela faixa. Professor, Okay? o senhor falou que o seu equipamento é um equipamento que praticamente cabe na palma da mão, ou seja, é um equipamento pequeno. É um espectrômetro. É um espectrômetro, né? Ele Isso. é pequeno. Então eu fico imaginando que um equipamento tão pequeno, ele pode até ter uma sensibilidade alta, mas ele vai ser muito suscetível a, como o Roberto falou, a fumaça, a gás de escapamento de carro, não sei o que. A minha pergunta é, quanto tempo ele tem que ficar funcionando para que o senhor tenha uma medida que seja considerada, digamos assim, verdadeira? Você aceite e ela não seja deturpada por algo que seja momentâneo. Tá entendendo que é a minha pergunta? Sim. O tempo que... Voltando só um pouquinho na sua pergunta, você diz poeira e coisa. Ou seja, cada tipo de componente presente na atmosfera, seja gás, poeira, fumaça, essas coisas, existem maneiras e técnicas de detectar, tá ok? Então, se for utilizar, dependendo do espectrômetro, precisa da chamada resolução, né? Para chegar e abrir esse sistema nas suas minúcias, né? Então, quanto maior a resolução tiver um equipamento que mede espectro, um espectrômetro, mais eficiente e mais correto, né, será os dados analisados e os resultados obtidos. Tá, mas vem a pergunta. O senhor não fica do lado do equipamento. Não. Normalmente o senhor deixa o equipamento lá no campo, vai para casa, vai não sei o quê. Vamos supor que naquele dia especificamente houve, sei lá, um incêndio ali próximo. Como até ontem na universidade estava toda cheia de fumaça, e aquela fumaça, e o senhor pegou os dados daquele dia. Como é que o senhor vai saber que aqueles dados, já que o senhor não sabia que estava tendo um incêndio, uma fumaça ali, como é que o senhor sabe que aqueles dados são válidos? Tá entendendo? É por isso que eu tô perguntando. Quanto tempo o senhor tem que deixar o seu equipamento funcionando para que outras medidas superem aquela daquele dia e, na média, o senhor tenha um resultado? Na média você tem que deixar por exemplo, o meu equipamento eu deixo funcionando todos os dias. E para coletar um bom espectro, na técnica que eu estou usando, você tem que deixar ele acumulando. Isso, exatamente. Quanto tempo de acumulação de dados? 2 minutos, né? É suficiente para ele pegar um espectro. Mas essa pergunta que você me fez, para pegar uma informação ao longo do dia, né? Ou de uma pluma, né? Que, digamos assim, fumaça passando por ali. Como você está pegando espectro ali continuamente, vários espectros, se você analisar, vai aparecer no próprio espectro a manifestação de que alguma coisa ali atravessou na frente. Por exemplo, se atravessar uma nuvem, vai diminuir a intensidade. Você faz uma composição no tempo de espectro, né? Isso. Então, se você ir de 2 em 2 minutos, eu coleto um espectro, então, e passa lá e fica uma nuvem. É como se o senhor fizesse tipo um filme com as informações. Exatamente isso, né? Vou escaneando aquilo ali, a atmosfera ali, e pegando essas informações, tá ok? Que eu não... Na sua fala, você falou algumas vezes dos gases com moléculas. Daí vem o fato de você estar trabalhando com espectroscopia molecular, ou seja, você está medindo comprimentos de onda, radiação de moléculas. Isso é que é a espectroscopia molecular? A espectroscopia molecular, exatamente. Tem a molécula, você faz os dois processos, dependendo do seu interesse, se é emissão ou absorção, ok? E ali você capta se ela absorveu ou emitiu naquele dado comprimento de onda. Você tem muita diferença de medida
em relação à altitude, isso vai influenciar muito no seu espectro, porque, pelo que eu entendi até agora, você acaba chegando, radiação ultravioleta aqui, mas ela é fortemente atenuada pelo ozônio. Exatamente. Principalmente então, a UVC, a mais nociva. A mais nociva. Então, tem uma diferença grande em relação à altitude. A gente consegue observar isso nos espectros? Nos espectros, na técnica que eu estou usando aqui em Boa Vista, sim. Por quê? Porque a gente faz um escaneamento da atmosfera em várias alturas, né? Que é essa técnica que eu uso aqui, que é chamada MAX-2, né? Que é uma técnica de espectroscopia diferencial, né? E então o que a gente faz é escanear, e é exatamente isso que acontece. Dependendo do tipo de gás, né, presente na atmosfera, ele aparece, né, em maior ou menor quantidade, dependendo da altura, né? Roberto, você tem como, com os dados de espectroscopia que você monitorou, por exemplo, eu tive uma queimada hoje, certo? E aí eu posso ter tido uma queimada numa plantação de soja. E aí você observou o espectro aqui. Você teve uma queimada numa plantação de milho. Você observou o espectro. São gases, eu imagino, que... Isso já entra em materiais particulares. Aí entra material particular. Os aerossóis, tá? Isso vai influenciar fumaça, poeira, no seu espectro. Pólen, né? Tudo Teria como a gente... Tem algum trabalho que já faz essa relação de eu conseguir, a partir do espectro, ter ideia do que foi queimado desse material particulado? Isso aqui é material particulado. Acho que não, porque é tudo vegetal. Tem alguma coisa nesse sentido, algum trabalho? Especificamente eu acredito que tem trabalho já que fora feito tem sido feito pelo o INPE, né? Tem equipe que trabalha nisso, né? Por exemplo, o professor Paulo Atache, né? Trabalha especificamente trabalhando na microfísica, né? Entra na microfísica para pegar esses detalhes aí, né? Por exemplo, né? Então essas coisinhas aí, mas somente a partir do espectro, acredito, fica bem difícil você chegar a identificar quem exatamente está absorvendo ali. Por quê? Porque o espectro é uma superposição, né, de várias moléculas. Para você separar isso aí, né, já fica um pouco, somente utilizando o espectro, um pouco difícil. Professor, a minha pergunta vai agora mais para uma questão mais geográfica. Como seu equipamento é muito pequeno, ou seja, você tem uma facilidade de levá-lo para vários lugares. As medidas que o senhor faz aqui, de certa forma, o senhor sabe dizer se dão muito diferente de medidas feitas em outros lugares? Mais especificamente, voltando aí um pouco para a camada de ozônio, aqui a região, de certa forma, tem alguma diferença? Em se tratar de atmosfera, medidas realizadas na atmosfera, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. Mas o perfil, o comportamento deve seguir o mesmo, mas valores, cada local tem os seus valores específicos, né? Tá, mas tem algum dado assim que chame a atenção, que no sentido de ser muito diferente do que era esperado, alguma coisa assim, não? Se tiver mais nos grandes centros, né? Aqui em Roraima, até agora, pesquisa que eu tenho feito, usando os dados do meu equipamento, está dentro do esperado, ok? Lá para fora, por exemplo, São Paulo, né, devido à capital, né, essas coisas, pode ter essa preocupação, né, acompanhar isso aí direto, né, esses índices aí, de se realizar o monitoramento, né? Uma vez que a principal preocupação é a saúde, né? O senhor tem uma ideia, digamos assim, do alcance desse equipamento? Em que sentido? Vamos supor que o senhor esteja com o equipamento aqui na sua frente. Ele consegue medir a luz mais ou menos a que distância? Esses resultados que o senhor obtém, eles são válidos para que área? Pergunto, vou explicar o porquê da pergunta. O senhor falou, por exemplo, da questão do fitoplâncton, né? Como será que a medida feita lá no meio do Oceano Atlântico vai concordar com as medidas aqui, apesar do senhor ter dito que é local, mas assim, cada ambiente, né? Mas assim, de repente o senhor está obtendo aqui um dado
que o senhor está dizendo aqui, não, a medida aqui tá boa, mas lá pode ser que a medida dê ruim. Tá entendendo? O senhor sabe dizer mais ou menos qual é a área de validade dos seus dados para esse equipamento? Para esse equipamento, a gente faz, é local, né? Aí, como eu disse, existe uma rede, que sempre é bom ter uma rede de vários locais, quando chega a condição de fazer uma campanha de comparar as medidas de vários locais, aí chega na resposta de sua pergunta. O quanto que aqui e ali, aí tira uma ideia geral do que está acontecendo. Mas assim, então deixa eu reformular a pergunta. Qual seria a distância mais ou menos ideal entre esses equipamentos para você ter uma rede que fosse bem representativa, para você fazer uma boa análise? Você tem um equipamento aqui em Boa Vista, onde é que deveria estar o próximo? Em Manaus? Esses 800 quilômetros, esses 800 quilômetros de distância, é uma distância razoável ou deveria ter um mais perto, sei lá, em Rorainópolis, alguma coisa assim? Não precisa disso, porque o que vai importar são as fontes de poluição, tá ok? Então, por exemplo, usando a sua coisa, colocar um equipamento em Rorainópolis, existe fontes poluidoras de interesse lá, mas em Manaus já vai ter, né? Que tem veículos, né? Já vai ter indústria, essas coisas. É onde estão as fontes poluidoras. E a propagação do efeito dessa poluição? Se você tem, por exemplo, Manaus, que é um grande centro, vamos supor que seja um grande centro poluidor, essa poluição, de certa forma, não vai chegar aqui em Boa Vista por causa dos ventos, questões térmicas? Será que não deveria, então, ter um... Exatamente, e depende das correntes de vento atmosférico. Exato. E também do tempo de vida deste material presente na atmosfera. Será que o tempo de vida dele presente, tempo de vida médio presente na atmosfera, é suficiente para percorrer essa distância? Tá? Eu vou citar um exemplo aí de você. É interessante a sua pergunta, eu vou citar um exemplo. Que estava lá no Mato Grosso do Sul, um rapaz o Maurício, né, fazendo a dissertação dele de mestrado, né? Aí ele detectou lá um elemento lá, um elemento aerossol. Aí lá na região, Mato Grosso do Sul não produz, né, esse material, mas lá nos dados dele detectou. Aí o que é que ele fez? Usou um modelo exatamente de circulação atmosférica, descobriu que esse material estava sendo produzido a mais de 2.000 quilômetros no norte do Mato Grosso, a famosa queimada que ocorre na região amazônica. Então, para responder a sua pergunta, para saber de onde vem, para onde vai sair, o quanto que percorre, tem que usar modelos, né, para tentar mapear, né, esse direcionamento, a circulação na atmosfera, ok? Você está aqui na 95.9 FM. Hoje a gente está conversando com o professor Roberto Ferreira, do Departamento de Física da UFRR, sobre espectroscopia molecular, aqui no programa Por Dentro da Ciência. Roberto, você falou que tem o equipamento instalado aqui, ele está instalado aonde exatamente e quais as características que você já tem? Quanto tempo ele está instalado? O que é que você já obteve de dados? O nosso equipamento está instalado no campus, né, da Universidade Federal de Roraima, consegui lá um local, né, que precisa de um local que fique exposto, né, ao tempo, que não tenha a luz, né, solar, uma vez que usamos a luz solar, né, como fonte, precisa estar todo o tempo exposto à luz solar, né? Então ele está instalado lá no bloco 6, quem passar por lá verá no bloco 6, na caixa d'água lá, ok? E desde o início de 2014 já estamos coletando os dados, né? Instalamos esse equipamento e estamos coletando os dados e até agora estamos juntando informações, porque quando se trata de atmosfera, coleta de dados de atmosfera, você não pode ter nenhuma... O período de tempo é grande, né? Isso, você não pode ter nenhuma conclusão, tirar nenhuma conclusão em menos de 5 anos de dados coletados e analisados, tá? Então você começa a pensar, eu digo assim, começa a pensar, a tirar informações a partir de uma coleta e montando, né, um banco de dados, né, há mais de 5 anos. Mas não chega a ser contraditório? Se você tem um sistema que é altamente dinâmico, altamente suscetível, como o senhor falou, a vento, a questão térmica, você pegar 5 anos, a não ser que você esteja querendo fazer história,
É o histórico. Por exemplo, você não pode dizer o perfil de um gás, por exemplo, se ele tem aumentado ou diminuído, o quanto que, se você não montar um banco de dados considerável e tirar informação a respeito daquilo. Então, se eu fizer uma medida agora, eu peguei lá o ozônio, por exemplo, eu peguei o dióxido de nitrogênio, e só de uma medida ou de um dia de medida eu querer tirar informação, daí, como que isso se comporta durante o dia, durante o mês, durante a semana, durante o ano, né? De um ano para outro. Estatística, né? Da medida, né? Exatamente. Tem que ter um espaço amostral bem grande para poder tirar. Exatamente, para poder ter uma conclusão, né? Você tem muita diferença lá nos seus dados quando a gente tem período de chuva e período sem chuva? Porque o período de chuva é bem caracterizado por queimadas aqui. Você consegue já distinguir isso lá dos seus dados? Distingue que aparece no espectro, né? O espectro fica bem característico. Quando você, como eu já tenho experiência, se eu olhar no espectro, eu já sei, esse aqui choveu, aqui tá seco, não choveu. Então já tem, adquirem por experiência e por análise você consegue ver, né, o quanto que o período chuvoso, período seco influencia ou não. E no período seco aparecem muito os aerossóis, né, que fica muito materiais particulados, né, suspensos no ar. Acho que a gente vê aí por queimadas, né? O que a gente vê de cinza, né, por aí é material particulado suspenso aí. Desses 4 anos de dados que você tem, já tem como ter uma ideia de qual é o gás mais abundante aqui na nossa atmosfera aqui de Boa Vista? O gás mais abundante ainda especificamente não, mas por quê? Porque eu me dediquei, né, nesse trabalho a monitorar o ozônio e o NO2, né? Então eu fui e o O4, né, o dímer de oxigênio, que é o O4 é formado pela colisão complexa, né, de dois átomos de oxigênio, né? E esse na técnica que eu uso, o dímer de O4 serve exatamente para caracterizar os aerossóis, as partículas grandes. Você modela, né? Ele usa como exemplo para modelar e tirar informações a respeito de poluentes, de aerossóis. E qual a importância do NH2, não é isso que você falou? NO2. A importância dele que é um gás reativo e poluente e causa danos na saúde, né, dos seres vivos, principalmente dos seres humanos, né, respiratório e essas coisas, e ele é produzido de combustão de fósseis, né, por exemplo, de carros, né, motores de combustível. Então, um dos focos que eu utilizei para pesquisar e obter informações a respeito desse gás, do NO2, né, é o caso que a frota, né, de veículo, quem mora aqui em Boa Vista há mais de 5 anos sabe que tem aumentado, né, muito, né, a frota de veículo no estado, né, Roberto, você me acendeu uma ideia aqui. Será que não seria possível você instalar seu equipamento, se vai fazer muita diferença, e a gente tem local para fazer isso, lá perto da usina térmica? Quando ela entra em ação, é muito combustível que queima. Então você vai ter... Existe estudos que mostram que usina térmica é uma fonte considerável sem dúvida. Será de lançamento desses gases aí. Que você instalando lá próximo seria uma fonte que você poderia ver bastante efeito desses aerosóis na atmosfera, o aparecimento, ou no local que ele está aqui no campus Paricarana é possível já observar isso? Eu quero dizer o seguinte: eu tenho aqui até 8 horas da manhã, eu tenho um espectro, aí faltou energia, a usina térmica entrou, tá lá jogando óxido nitroso pela queima do combustível. Aí eu consigo ver, ela entrou 8h30, desligou os motores, era meio-dia. Eu já consigo perceber isso no espectro? Instalado aqui no campus da universidade, né, no campus Paricarana, só perceberia se o fluxo, né, direção estivesse vindo em direção e passasse em frente do detector. Então seria melhor instalar no local. Para responder a sua pergunta, no local que você já pegaria a pluma, né, o sistema emitindo lá no local, porque aqui só, por exemplo, está emitindo numa dada direção, aí o seu equipamento está aqui, e se o vento estiver soprando para lá, não vai passar diante do seu equipamento, né? Então teria condições favoráveis de passar a pluma, né, que a gente chama a pluma, né, ali do ar,
diante do detector, né? Na frente do detector. Deixa eu explorar um pouco sua vida acadêmica. Você trabalhou com o que no doutorado e fez o doutorado aonde? Meu doutorado, eu trabalhei com espectroscopia molecular, né? Na espectroscopia mesmo. Análise de espectro de moléculas diatômicas na fase gasosa, ok? O que eu fiz. E eu fiz... Para você obter esse espectro, você bombardeia ela com laser? Com laser faz aquece, né? Pode Aquece. aquecer para emitir uma coisa. Qual foi o gás que você trabalhou? Eu trabalhei com as moléculas de MGF, né? E o MGCE, né? E qual é o fluoreto de magnésio e cloreto de magnésio. Qual é o interesse dessas duas moléculas? Por que estudá-las? Essas duas moléculas, primeiro, são radicais, né? Que radicais químicos, que elas são instáveis, que ela entra na formação de outras moléculas. Por exemplo, no mar, né? Falando, produz o fluoreto, né? O fluoreto de magnésio é uma das fontes também que produz lá. Tem interesse, né? De emissão dessa, né? Pouco, mas tem emissão dessas moléculas na atmosfera. E mais para que é o fluoreto de magnésio, que ele pode ser utilizado como materiais, né, para processar materiais, janelas óticas, essas coisas, né? Ele entra ali nesses processos, né? Mas eu trabalhei com ela na fase gasosa. Eu aquecia, né, a tal ponto, adquiria tal temperatura que vaporizava e dali passava um gás argônio, né? Um gás tampão, que era o argônio, colidia, né, com ela ali e excitava e emitia o espectro. Era um Explica espectro. pra gente, Roberto, como é que você aquece um gás e mantém ele confinado para você estudar? Você constrói uma câmera, né? Uma câmera qualquer e confina ali, né? Confina ele, usa vácuo para tirar as impurezas, né? E você pode usar uma descarga, né? Uma diferença de potencial para dar uma descarga ali elétrica e abrir um arco, né? Ali, no que abre um arco, adquire altas temperaturas, o suficiente para funciona. O dispositivo que eu usei funcionava como um forno, né? Que era chamado dispositivo de cátodo oco, né? O que é? Colocava ali numa diferença de potencial, furada ali, eu colocava dentro de um... Quanto mais ou menos a diferença de potencial, professor? Eu cheguei a usar em torno de 2.000 volts, mas o que era mais importante era a corrente, né? A corrente ali, que tinha que ser um pouco considerável para ter condições de quebrar e abrir o arco, né? Então era um dispositivo de cátodo oco, né? O que eu fazia? Se você tem um dispositivo de cátodo oco, o que você abre o arco, né? E passa um gás ali, forma lá dentro o espectro, a luz lá dentro dele, né? E nisso, o que eu fazia ali? Então eu peguei esse cátodo de aço inox, porque precisava aguentar altas temperaturas, coloquei o pó, entre aspas, que era um pó, o MGF, né? Coloquei ali dentro, prensei e dei a descarga. Ao dar a descarga, aquecia, né, aquele dispositivo e gerava o vapor. O que gerava o vapor colidia e passando o gás de argônio, né, circulando, tinha uma bomba de vácuo, né, fazia circular um fluxo de gás argônio, e nas colisões dessa molécula do MGE com gás argônio, né, gerava excitava, e quando voltava para o estado, né, do estado excitado para o estado fundamental, emitia o espectro. E a gente media, tinha um detector que media o espectro. Esse seu trabalho era puramente experimental ou só desenvolvia alguma parte teórica, alguma simulação, alguma modelagem? Experimental. Totalmente experimental. Experimental. Foi um trabalho experimental. E só para complementar, eu vou fazer um apanhado do... Lembra no início eu disse que eu trabalhei na minha graduação e no meu mestrado monitoramento de radiação e gás, né? Isso despertou na atmosfera, o meu interesse, né, por atmosfera, né, trabalhar com gás na atmosfera. Aí quando eu fui para fazer o meu doutorado, né, eu já fui na Federal Fluminense, né? Na Federal Fluminense, no Instituto de Física da Federal Fluminense, eu já fui porque eu já sabia o que eu queria fazer, né? Por quê? Por incrível que pareça, quando eu estava fazendo o levantamento bibliográfico da minha
da minha dissertação de mestrado, eu li num ponto lá que eu teria, se eu quisesse estudar, entrar, né, da molécula lá numa situação específica, numa molécula, eu teria que fazer um curso mais específico, que seria espectroscopia molecular. Então eu fiz isso. Fui para a Federal Fluminense Instituto de Física fazer espectroscopia molecular, né? Lá estudei, adquiri conhecimento em espectroscopia molecular e juntei o que aprendi no mestrado, né? E na graduação, espectroscopia molecular, para depois desenvolver um projeto de utilizar a espectroscopia molecular para desenvolver pesquisa e estudo no problema atmosférico. Nesse seu trabalho de doutorado, o que você procura especificamente e que resultado você chega? As características espectroscópicas da... Exatamente, espectroscopia pura mesmo é estudar... E essas moléculas não tinham sido estudadas ainda? Sim, mas você tem sempre que procurar uma coisinha, um diferencial ali, né? E qual era esse diferencial, professor? O diferencial que encontramos lá é melhoramento dos dados já adquiridos. Por exemplo, quando se faz um estudo espectroscópico, alguém já fez um estudo numa molécula específica, mas você, por exemplo... Refinar os dados. Aí. Refinar os dados. Mas você está utilizando um equipamento com melhor resolução que pode fornecer dados de melhor qualidade. Aí você faz um refinamento. Está em espectroscopia, está sempre em busca disso, né? De melhoramento. Alguém já fez? O que eu posso contribuir para melhorar mais ainda isso aí, né? Então todas essas informações que temos aí de respeito do, como é que diz, do raio atômico, essas coisas, né? Da distância intermolecular, né? Tudo isso vem do advento de espectroscopia, né? A estrutura, né? Tá uma molécula lá formada por átomos. Você vai estudar lá, principalmente por usar em química, né? A energia envolvida ali, né? Da transição, tudo isso. Vai estudar lá numa reação química, quais as energias envolvidas, qual a distância interatômica entre os átomos que constituem a molécula. Então tudo isso na espectroscopia, através de estudo espectroscópico, você estuda, né? E a espectroscopia molecular abre essa situação, porque além da espectroscopia do átomo, né, da parte atômica, eletrônica, né, que é estudada pela espectroscopia atômica, você abre em outras partes, que no mínimo, dependendo do seu equipamento, se você tem resolução, você tem que abrir, além da contribuição de energia eletrônica, você tem que a contribuição vibracional, né, de vibração, a contribuição rotacional, e se você tem um equipamento, um espectrômetro, um equipamento de melhor resolução, vai interação spin-órbita e você vai abrindo. Tudo depende. Roberto, você está refinando os dados de uma molécula. A gente sabe que os dados do átomo, a gente modela ele com a equação de Schrödinger. Você tem lá o núcleo positivo, a eletrosfera, você tem toda aquela mecânica quântica para modelar esse átomo. Mas a gente sabe que o modelo só é exato para o átomo de hidrogênio, que é o mais simples. Aí você começa a fazer teoria de aproximação, de perturbação, para estudar outros átomos. Qual é o modelo para você estudar a molécula, para você tirar aqueles níveis de energia de uma molécula? Qual é um modelo tipo a equação de Schrödinger? É o mesmo modelo de Schrödinger, mas só que adapta para o caso de molécula, né? É adaptada. O modelo do átomo, né? Deve ser uma desgraça, né? Porque a gente sabe que como o Roberto falou, só tem solução exata para 2 partículas. Isso, que é o átomo de hidrogênio. 3 você já vai para cálculos aproximados. 4 ninguém resolve. E uma molécula. Então assim, fazer uma pergunta chata, professor. Será que esses dados não estão assim longe demais da realidade? Como eu disse, né? A gente sabe que só tem solução exata para 2 partículas. Um átomo, o senhor falou aí de fluoreto de magnésio. Não, átomo não. Fluoreto de magnésio é molécula. Não está muito longe da realidade, não? Eu creio que não. Se tivesse, não estaria utilizando hoje, né, essa adaptação, né? Como a mecânica quântica é estatística, probabilística, né? Então, quem está certo e quem está errado, né? E simplesmente pegou o modelo atômico, né?
e adaptou para a molécula. É isso que sabemos, né? E essa dinâmica da ciência, né? A ciência nunca é estanque, sempre vai ter. Então pegou. Então é isso que acontece. Teoria a mais. Roberto, muito obrigado. Conversamos aqui com o professor Roberto Ferreira, do Departamento de Física da UFRR, sobre espectroscopia molecular. E interessante saber que ele tem um equipamento aqui que está fazendo esse monitoramento sobre radiação ultravioleta aqui. Roberto, muito obrigado por ter dado essa entrevista bem interessante. Ok, eu que agradeço o convite. E agradecemos também vocês, ouvintes, por estarem conosco aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Contamos com vocês a próxima semana, terças-feiras, às 10 horas da manhã. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.